Não posso me omitir de abrir a Bíblia e pregar. Não acredito que um crente pode vir à igreja, participar de um culto e não estar exposto a uma pregação bíblica. Precisa haver uma pregação, porque a palavra produz resultado. Mesmo que a gente não sente, é que nem comida quando a gente está gripado, a gente não sente sabor. Mas está comendo, está ficando forte. Quando a gente fica exposto à palavra de Deus, nós estamos ficando fortes. Quando a palavra de Deus está sobre nós, nós estamos ficando fortes. Mas eu vou resumir o tempo. Eu vou resumir o tempo da pregação. Quero olhar, para começar, 2 versículos em 2 Crônicas, capítulo 29. Depois da leitura, vocês se assentem. Que o Senhor nos ajude com a revelação da sua palavra, é o meu desejo e oração. 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 4 e 5. Dizem assim: trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro. Essa é a leitura bíblica. Os irmãos podem tomar o seu lugar, por favor. E devotem total atenção à palavra. Como eu já disse, eu vou ser sucinto. Esperar um pouquinho a movimentação interromper no templo. Sei que tivemos um tempo agora maravilhoso e muitas providências tomadas, pessoal fazendo muita coisa. Vou aguardar só mais um instante para cessar movimentações e nós todos nos concentrarmos na palavra. Nós estamos numa série de pregações, começou há 2 semanas atrás, e eu não pude fazer as 2 primeiras pregações dessa série sobre a vida do rei Ezequias e da reconstrução de Judá. Mas alguma coisa eu pincelo aqui dessas 2 semanas que foram muito bem esclarecidas na pregação dos irmãos que assim fizeram aqui no templo. Nós vamos falar sobre restauração do ministério, mas dentro da ótica bíblica, no entendimento do que é ministério. A palavra ministério é sinônimo de trabalho. Qualquer dicionário, quando você colocar ministério, você vai encontrar o sinônimo trabalho, serviço. Quem faz o ministério é um ministro, e o sinônimo de ministro é auxiliar. Ministro é o auxiliar de alguém. Na ótica bíblica do Novo Testamento, todos os crentes estão no ministério, todos os crentes são ministros. A gente vai se acostumando com esse negócio, o ministro é o pregador, é o pastor, é quem faz louvor, porque isso é uma parte muito proeminente, visível do ministério. Mas à luz da palavra, todos vocês, fale para o seu irmão, você é ministro. Você está no ministério. A não ser que você não seja crente, comprometido com Jesus. Mas todo crente comprometido com Jesus está no ministério e é ministro. Essa é a ótica bíblica. Nós vamos falar sobre restauração do ministério. Porque tal qual na época desse homem, o rei Ezequias, que proferiu as palavras que eu li para vocês, hoje também há uma decadência de ministério. Há uma decadência de pessoas no ministério. A época de Ezequias foi uma época muito difícil para a nação de Judá. E o fator principal disso, é lógico que vários fatores levaram a isso, mas o fator principal foi a decadência ministerial. Ministros que não ocupavam a sua posição. Auxiliares de Deus que não viviam como auxiliares de Deus. Esse foi o grande problema, esse é o grande problema. Podemos aprender com Ezequias e com o comportamento dele, como lidar com isso. Não vamos compreender o capítulo 29 de 2 Crônicas, sem pelo menos passar os olhos no capítulo 28. O capítulo 28 fala da decadência de Judá, de uma nação
próspera e abençoada sobre o reinado do rei Jotão, no capítulo 27. O rei Jotão fez um excelente reinado, a nação prosperou. No capítulo 28 fala de um outro rei, que é o pai de Ezequias, que é o rei Acás, que foi um dos piores reis, se não o pior rei de Judá. E isso levou a nação a uma decadência completa, em todos os sentidos. Trazendo como aprendizado para a nossa vida, de que quando nós não entendemos a nossa posição de ministros de Cristo, que fazem parte do ministério de Deus, a nossa vida entra em decadência. Muitos aspectos, se não todos eles, na nossa vida, são prejudicados. Quando você vê o capítulo 28, você encontra logo de cara no versículo 1, que Acás não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí começa a decadência de um ministro, quando não atenta para o que o Senhor diz e não se concentra em fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Passa a fazer o que é reto aos olhos das pessoas, ou fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Passa a viver segundo suas vontades, seus instintos, e não vive de acordo com o que é reto aos olhos do Senhor. No versículo 2 diz que Acás fez imagens de escultura, trouxe idolatria para o meio do povo. A idolatria não é representada apenas por uma imagem de escultura, mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer prazer, qualquer bem, qualquer comportamento que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é um comportamento idólatra. No versículo 3, diz que Acás queimou os seus próprios filhos, ofereceu em sacrifício ao deus Moloque, os seus filhos queimados, como era uma cultura pagã do povo de Moloque, que queimavam os seus filhos mais velhos, para oferecerem sacrifício. Até isso ele fez. Isso representa que a pessoa que não está no ministério, e não tem consciência de que é um ministro, ela não se importa com a sua família. Ela destrói a sua família. Ela mata a sua família. Ela acaba com a sua família. É a decadência espiritual no ministério. A gente segue vendo, no versículo 5, que por isso o Senhor Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios. A causa de tudo é espiritual. Por causa disso, ele e a nação se tornaram escravas. É por causa disso que muitos ministros hoje, desculpe, muitas pessoas que estão no ministério de Cristo, são escravas de Satanás. São escravas de comportamentos. São escravas de hábitos e vícios destrutivos. Por quê? Porque negligenciaram tudo que Acás negligenciou, fizeram tudo que Acás fez. E a consequência da falta da espiritualidade são problemas que têm como origem essa falta de espiritualidade, essa falta de relacionamento com o Senhor. Mas chega Ezequias, filho de Acás, e dá uma reviravolta em toda a nação, e transforma todo aquele caos, e muda toda essa situação. E aí nós já temos mais uma lição. Aquela pessoa que se dispõe, como Ezequias, que diz o texto, que ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Capítulo 29, versículo 2. Contrário do seu pai. Eu que fui criado num lar de um pai alcoólatra, ou alcoólico, como preferirem. E por causa disso eu vi toda a destruição que fazia. Eu nunca bebi bebida alcoólica, eu não me entreguei à bebida. Há pessoas que ficam correndo de um lado para o outro, dizendo, é porque eu tive problemas, eu tenho traumas, eu fui maltratado, eu não tive exemplo dos meus pais, a minha família teve divórcio, teve isso, traição, e por isso que eu sou assim. Desculpa, auto-engano, é gente querendo justificar seus erros. Você pode nascer numa casa de vara torta e ser uma vara reta, quando você cuida da sua espiritualidade.
Quando você vive diante do Senhor, isso aprendemos com Ezequias. Seu pai foi uma peste, mas Ezequias fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Pare, se você usar isso, pare de usar desculpas para continuar sendo um medíocre na fé. Pare de continuar usando argumentos que você só engana você mesmo para ser um fracassado na espiritualidade. Pare com isso. Você só está enganando você. Porque você não precisa ser destruído, porque quem viveu antes de você foi alguém destrutivo. Seguimos aprendendo com Ezequias. Ele assume o reino. É extraordinário o que ele faz. Ele assume o reino e ele faz duas coisas primeiras, depois de outras situações. Primeiro, no versículo número 3 do capítulo 29, diz que ele abre os portões da casa do Senhor. E no versículo 4, ele traz os sacerdotes e os levitas. A destruição que Acás fez foi muito grande. A nação estava dividida, e aquele povo, povo de Deus, estava rachado ao meio, nação chamada Israel e outra nação chamada Judá, muito comum, conhecido, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, Coreia do Norte. Aconteceu isso com Israel, uma divisão do país, por causa dos pecados de muitos outros, não só de Acás. Mas há uma divisão e o país está rachado. A maior opressão de Judá é o seu co-irmã Israel. Além de ser rachado, se tornaram inimigos. É a destruição que é feita por quem não nutre e não cuida da espiritualidade. Inimizade, contenda, rachaduras internas no convívio. Porque não cuida da espiritualidade. Então causa essas coisas. No capítulo 28, versículo 6, diz que Judá estava fracassada militarmente, sendo derrotada pelos exércitos da Síria, de Israel, e outros tantos como os edomitas, os filisteus. Toda a guerra eles perdiam, apanhava de todo mundo. É assim a vida das pessoas que não cuidam da sua espiritualidade, vivem apanhando de todo lado. Ter problemas não é problema, todos têm problemas, e Jesus disse que teríamos aflições no mundo. Mas as pessoas que não cuidam da sua espiritualidade se tornam fracas diante dos problemas, diante das dificuldades. E cuidar da espiritualidade não é jejuar 1, 2, 3 vezes por semana e nem orar horas seguidas. Os fariseus faziam isso e não tinham espiritualidade nenhuma. Cuidar da espiritualidade é assim orar, é jejuar, mas com um propósito, com um resultado, intimidade com Deus, confiança em Deus, dependência de Deus e fortalecimento em Deus. Quem cuida da espiritualidade se fortalece em Deus diante das dificuldades. Aliás, Ezequias, sabe o que quer dizer Ezequias? O que quer dizer o nome Ezequias? Aquele que se fortalece em Deus. Que você seja um Ezequias. E você vai ver que não importa o tamanho dos teus problemas, o que vale é o tamanho do Deus que você serve, a quem você ministra. Porque Ezequias se fortalece no Senhor. Muitas pessoas não se fortalecem em Deus, apenas correm para Ele para lamentar. Ficam lá diante de Deus contando os seus problemas como se Deus não soubesse. Ficam lá diante de Deus fazendo as suas lamúrias como se Deus não tivesse compaixão. Ficam lá diante de Deus, esperando que Deus faça alguma coisa, quando na verdade, cuidar da espiritualidade é entrar diante de Deus para ficar forte e dizer, eu sou forte, e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é cuidar da espiritualidade. Neemias cuidava da espiritualidade dele. Veja um outro exemplo de alguém que cuida da espiritualidade e se fortalece no Senhor. Davi. Olhem comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 30. A tela, me ajude. Coloque 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, por favor. Ajuda aí, Henrique. Terceiro dia, Davi e os seus homens chegaram a Zicagle. Vieram os amalequitas
que tinham invadido o sul, tomaram Ziclag, incendiaram a cidade de Davi, o lugar onde Davi estava. Versículo 2. Levaram as mulheres que estavam lá, para serem estupradas. Não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram embora. Levaram todas as mulheres. Davi estava com seus homens fora da cidade. Quando eles voltaram, viram que tudo estava queimado, que as mulheres e os filhos não estavam lá. Vocês estão percebendo a tragédia? Acho que ninguém aqui teve tragédia semelhante a essa. Continua. Davi e o povo que estava com ele começaram a chorar. Chorar faz parte da nossa humanidade. A gente chora, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso só acontece com quem é Ezequias. Com quem se fortalece no Senhor. Quem não se fortalece com o Senhor fica depressivo. E vai chorar meses, semanas e anos. Porque não tem força no Senhor. Tinham até acabado as forças. Volta ao versículo 4, de tanto que eles choraram. Não tinha nem força para chorar. Versículo 5. As mulheres de Davi foram levadas também. Aí está o nome delas. Agora olha o versículo 6. Davi ficou angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Olha o que mais. O povo colocou tudo a culpa em Davi. Ele é o nosso líder, aconteceu tudo isso por culpa dele. Vamos matar ele, vamos acabar com ele. Ele estava ou não estava com problema, irmãos? Baita problema, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Coloque esse versículo 6 na NVT, ou na NVI, tanto faz. NVI, olha o final. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu não vou seguir, mas eu só quero mostrar toda a calamidade, toda a dificuldade, assim como Ezequias, encontra a solução em alguém que se fortalece em Deus, em um Ezequias, e não nesses ministros de ministérios, eles, ministros fracos, frouxos, decadentes, mundanizados. Não! Mas são pessoas que se fortalecem em Deus. Se você quer mudança na sua vida, na sua casa, quer diminuir o tamanho dos seus problemas, você precisa fazer o conceito de Deus crescer na sua mente. Você precisa ser Ezequias e se fortalecer em Deus. Quem se fortalece em Deus, os gigantes caem, os problemas grandes caem. Não é que não tem problema, tem. Eles caem na intensidade de ataque de poder sobre a sua vida. Vão continuar os problemas lá, mas eles não vão fazer mais cócegas. Por quê? Por quê? Porque você pegou as suas pedrinhas e atirou nos gigantes. Porque você disse, eu posso tudo naquele que me fortalece, e agiu dessa maneira. Nós temos um Senhor, Criador de todas as coisas como nosso Deus. Não podemos ficar por aí lamentando e lamuriando a nossa vida, pobre coitados que somos, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Isso é testemunho. Isso é pregar o anti-evangelho. Isso é afastar pessoas de Deus em vez de aproximarem a Deus. Eu não sei o teu Deus, eu acho que é o mesmo que o meu. O meu é poderoso, é grande, é maior do que todos os problemas. Ele está sentado num trono no céu. Os seus pés estão aqui na terra. Os seus olhos estão em toda parte. E Ele controla e tem domínio, poder e soberania sobre todas as coisas. E tudo o que acontece na minha vida acontece para o meu bem, porque eu amo esse Deus. Eu só li até o versículo 6 desse capítulo, 1 Samuel 30, mas na sequência diz que ele se fortaleceu em Deus, foi lá e tomou as mulheres de volta, e pegou os filhos de volta, e venceu toda a batalha, e transformou toda a situação. Mas isso só acontece depois de se fortalecer em Deus. Muitas pessoas querem pular esse passo de se fortalecer em Deus.
Elas querem da depressão, da dor, da lágrima, do choro, uma intervenção sobrenatural que resolve os problemas delas. Não! Precisa se fortalecer em Deus, para que os problemas sejam resolvidos, porque quando Deus te fortalece, porque você se deixa fortalecer em Deus, você se torna como Sansão, você derruba templos, colunas, alicerces, mata milhares, destrói inimigos, porque a força que o Senhor te dá é maior do que qualquer força de terapia, de recursos humanos, de cuidado de pessoas. A força que Deus te dá vem do trono da sua graça, vem da cruz do Calvário, vem do poder da ressurreição, vem do sangue de Cristo derramado, vem do nome que é sobre todo nome, diante do qual um dia todo joelho vai se dobrar no céu e na terra, vem do nome de Jesus Cristo. O templo estava fechado. Quando Ezequias assumiu, o templo estava fechado e como consequência os sacerdotes foram plantar batata, literalmente falando. Os sacerdotes deixaram de cuidar das coisas de Deus para cuidar das suas coisas. E certamente estavam justificados na sua mente. É lógico, olha o que Acás fez, fechou até o templo, nós não temos o que fazer. Sacerdotes frouxos, ministros frouxos. A Bíblia conta de alguns ministros, alguns sacerdotes que numa outra época foram todos eles mortos, porque eles se recusaram a fazer o que reis mandavam. E eles foram até a morte para serem firmes naquilo que era o sacerdócio deles. E assim como na época de Ezequias, vivemos época de ministros frouxos, de gente no ministério. E quem é que está nos ministérios? Todos. Gente no ministério frouxa, gente fraca, gente que se entrega, gente cheia de dodói, de mimimi, gente que vive o tempo inteiro, ai, minha dor, meu problema, minha dificuldade, minha luta, minha falta de dinheiro, as tragédias da minha vida. Para com isso, olha para o teu Deus, Ele é maior, Ele vai fazer de você um Ezequias se você buscar Ele. Ninguém nasce forte, todos nascem pelados, banguelas, chorando. Ninguém nasce forte, você que vai se fazendo na vida, de acordo com as suas posturas e decisões. Ezequias nasceu lá naquele berço maldito, com aquele pai desastroso, mas ele tomou uma decisão na vida: eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E então quando surge a dificuldade, ele se fortalece em Deus. Primeira coisa, ele identifica o problema. A causa de tudo é espiritual. A nação está fracassada politicamente, economicamente, militarmente e religiosamente. E a Bíblia diz que no primeiro ano, versículo 3, capítulo 29, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, primeiro ato governamental de Ezequias, vamos limpar e organizar o templo. Vamos colocar em ordem as coisas do templo. Ele não montou estratégia de guerra, não reuniu a equipe econômica do país, não fez planilhas no Excel, ele não foi buscar terapias com psicólogos, psiquiatras, ele não foi procurar um encaminhamento na vida para saber o que fazer, não juntou meia dúzia de conselheiros. Não, primeira coisa, eu vou cuidar do templo de Deus. Quando você entender que você é templo de Deus, você vai passar a cuidar da tua espiritualidade. É o primeiro passo para fortalecimento. É cuidar do templo de Deus. É a primeira coisa que ele faz no seu mandato. Foi abrir as portas do templo. E olha, estava tudo muito sujo. O altar tinha virado cozinha da casa de Tobias. Da família de Tobias, um sem teto lá, que acabaram colocando para morar no templo. Tadinho dele, vão cuidar dele. Tiveram que fazer faxina no templo. Sabe quanto tempo durou e quantas pessoas fizeram faxina? 16 dias, de manhã, tarde e noite. Centenas de homens, trabalhando para tirar entulho, para limpar, para organizar o templo. Como é que está a faxina da tua vida? Pergunta para o teu irmão, como é que está a faxina? Quanto tempo demora aí para limpar toda a sujeira e podridão que está aí dentro de você?
Postura séria, gente. Nosso Deus é sério. O céu é sério. Ir para o inferno é sério. Faz a faxina no templo. Segunda posição. Ainda no versículo 4 agora. Trouxe os sacerdotes, os levitas. Os caras que estavam plantando batata. Estavam lá cuidando da vida deles, fazendo a coisa deles. É como está muita gente hoje, desse jeito. Muitos ministros hoje. Querem ver? Romanos 12, 2. Fala para não se conformar com o mundo. Não se amolde ao padrão do mundo. Todo mundo aqui conhece esse versículo. Mas provavelmente, domingo que vem, alguém não vem para a igreja porque vai dizer, eu tenho que estudar para a prova. Eu tenho que ganhar um dinheiro. Eu preciso fazer isso e aquilo para a minha vida. Leem, sabem, não andem conforme o padrão das pessoas desse mundo. Que pegam a religião, que pegam Deus, as coisas de Deus e colocam na agenda. Não! Não é para colocar na agenda. A agenda é as coisas de Deus na nossa vida, na vida de ministros. Mas estão conformando. Olha Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros na terra, que é roubado, que a traça, a ferrugem, tal, juntem tesouros no céu. Onde estiver o seu coração, o seu tesouro estará, o seu coração. Mas como é que os ministros estão hoje? Não tem tempo para servir, para ir para a igreja, para orar, para ler a Bíblia, para participar do grupo. Por quê? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho, e eu não posso fazer as coisas de Deus. Tenho a minha vida para cuidar. É como eles estavam. É como estão hoje. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Pense nas coisas que são do alto. Vocês já estão ressuscitados com Cristo. Não fica com a cabeça de vocês enfiada nessa terra. Pensa no que é do alto. Pensa na eternidade. Pense em Deus. Ocupa a sua mente com as coisas do alto. Como é que os ministros estavam? Cuidando de plantar batatas, pensando na lavoura, pensando nas coisas deles, cuidando da vida deles. Mateus 6,33. Busquem o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Como é que estão os ministros? Buscando as demais coisas e esperando que o reino seja acrescentado. Buscam as outras coisas e ficam, ai, Deus vai cuidar de mim, Deus vai acrescentar. Não é busque o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas virão, porque Deus colocará. Mateus 6,34, é como viviam, como vivem hoje. Não estejam preocupados com o dia de amanhã. Como é que estão os ministros hoje? Ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. 2 pastores me procuraram essa semana, não aqui do nosso meio, para falar, pastor, estou preocupado com o meu futuro, me aconselha, você tem experiência, eu tenho 40 anos, o que vai ser de mim quando tiver 60? Eu fiquei pensando, meu Deus, ele tinha que estar pensando quando ele saiu daqui, quando ele foi para o céu, e não quando ele tiver 60. Gente, está precisando restaurar o ministério. Agora você vai me ajudar. Vai ficar forte, vai falar forte. Para a pessoa do teu lado. Você tem que restaurar o ministério na tua vida. Você tem que restaurar o ministério na sua vida. Sabe, essa soberba de achar que porque cantou um louvor está tudo bem, porque pregou uma mensagem está tudo bem, porque deu 10 reais de oferta está tudo certo, porque foi na igreja um dia na semana, eu sou um bom crente. Tem que parar, tem que restaurar o ministério, entender que nós vivemos aqui para a glória e louvor dEle. Não fomos criados para a nossa glória, mas para a glória dEle. O que Ezequias fez? Ele trouxe os sacerdotes e os levitas, versículo 4, e reuniu-os na praça leste. Eu sou da ZL, eu nasci na zona leste.
Ele reuniu os ministros na Praça Leste. Sabe o que é leste na Bíblia? Oriente. Sabe o que é o Oriente? Eu vou mostrar para vocês o que é Oriente, o que é leste na Bíblia. O significado de leste. Ele não reuniu em qualquer lugar. Ele chamou os ministros estrategicamente e mandou eles irem para a Praça Leste. Vocês sabem que o Éden é o paraíso, o jardim de Deus, o lugar ideal, o lugar de paz. E a Bíblia diz que o Éden foi construído no leste. É o lugar da presença de Deus. É ter o senso da presença de Deus. Quem vive no leste está sempre pensando, Deus está aqui, Deus está vendo o que eu falo, Deus está vendo o que eu faço, Deus está percebendo o que eu sinto, Deus está vendo o meu comportamento. É isso que estar no leste. Ele chama os sacerdotes e diz, vão para o leste, vão para o lugar onde a presença de Deus está. Vocês não podem ficar longe da presença de Deus, vão para o leste. Esse é o leste. Em Israel, quando foi mandado construir o templo, a porta principal voltava-se para onde? Para o leste. O lugar onde está a presença de Deus. O tabernáculo que era construído, desmontado, levado de um lugar para outro. Para onde que ele estava voltado? Para o leste. O leste é o lugar que indica a presença de Deus. No Apocalipse, fala do trono de Deus. Onde é que está o trono de Deus? No leste. Ezequiel tem uma visão, no capítulo 47, de águas que correm, batem nos artelhos, nos joelhos, na coxa, cobrem o peito e depois tem que nadar. Para onde que essas águas estão indo? A Bíblia diz que estão indo para o leste, estão levando para o leste. Vai se enchendo das águas até nadar em direção ao leste. Ezequias leva o povo e fala, vocês precisam ir para o leste. Ezequiel 47 ainda diz que aquelas águas passavam, e onde passava a água que levava para o leste, não tinha peixe que morria, os peixes brotavam na água. As árvores do lado daquele rio eram árvores vistosas, porque estava indo para o leste. Os arbustos na tua vida é porque você vai para o norte, sul, oeste, sei lá para onde você vai. Mas aí é que tem os arbustos. As árvores secas, os peixes mortos, não tem vida, porque não vai para o leste. E para terminar, capítulo 29, no versículo 5. Meus filhos, Ezequias, com o pessoal que está no leste agora, ele diz, meus filhos, não sejam negligentes. Eu vejo uma palavra muito amorosa aqui, embora repreensiva, mas muito amorosa. Meus filhos, não sejam negligentes. Pois o Senhor os escolheu para estarem diante dEle, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Ele conduz aqueles sacerdotes, aqueles ministros, e minha oração a Deus hoje é que o Espírito Santo conduza essa igreja, nos conduza para o leste. Que enquanto eu prego, o Espírito Santo esteja pegando você pela mão e dizendo, o caminho é esse, é o leste. A resposta para você é essa, é o leste. Ele leva os sacerdotes, os ministros para o leste, e lá fala para eles, entendam 4 coisas. A primeira, Deus escolheu vocês para estarem diante dEle. Ou seja, para viverem com o senso da presença dEle. Não é o sentimento da presença dEle. Às vezes eu sinto Deus, mas não é sempre. E não é toda hora. E eu chegaria a dizer que a maior parte do tempo eu não sinto Deus. Mas é ter o senso. Eu sei que Deus está aqui. Independente do que eu sinto. É o senso. Deus escolheu vocês para estarem diante dEle. Na presença dEle. Segunda coisa, o servirem. Deus escolheu você para servir a Ele. Não é para se servir, para fazer a tua vida. É tudo que você faz é para Ele, ser um mecânico para a glória dEle, ser um padeiro para a glória dEle, fazer faxina numa casa para a glória dEle, pregar num púlpito para a glória dEle, vender um produto para a glória dEle. E isso acontece não é com palavras, não, eu ganhei, eu me ocupei, ganhei tanto dinheiro para a glória de Deus, nada disso. É fazer dando testemunho sem negligenciar o ministério, aquilo que Deus te chamou para ser e fazer.
Tirei 10 na prova. Eu fiquei um mês sem ir na igreja, mas tirei 10 na prova para a glória de Deus. Gente ignorante que fala essas coisas. Tolos, enganadores de si mesmos. Estão cuidando só da sua vida e dando sobras para Deus. Coma as tuas sobras. Fique com as suas sobras de tempo. Fique com as suas sobras de dinheiro. Nosso Deus não é Deus de sobras. Ele é tudo para nós, se nós formos tudo para Ele. O servirem. Vocês foram chamados para servirem. Lá no leste é isso que a gente ouve. Lá no leste, quem vai para o leste ouve isso. Eu tenho o senso da presença de Deus. Eu vivo para servir o Senhor. Terceira coisa, para ministrarem perante Ele. Ser ministro, ser auxiliar, cumprir a missão, estar ocupado na evangelização de não crentes e na edificação de crentes. Esteja onde estiver, fazendo o que fizer, está preocupado e ocupado com isso. E por fim, vocês foram escolhidos para queimarem incenso. O incenso, biblicamente, representa a oração. Mas eu quero ir além disso. Eu quero ir no maior do que a oração. Porque tem muita gente orando e não acontece nada. Não é oração por oração. É oração para intimidade com Deus. O incenso era queimado para que o cheiro subisse e entrasse na narina de Deus. Era essa a ideia simbólica do incenso. Ou seja, é a oração que entra na presença de Deus, que se derrete na presença de Deus, que se derrama, que vive aquela presença, sai apenas do senso e entra no sentir a presença de Deus. Porque Deus se manifesta. Deus escolheu vocês para queimarem incenso, para desfrutar de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. Vamos ficar em pé. Não, peraí um pouquinho. Ainda não, peraí, valeu, mas espera aí. Vamos ficar em pé. Levante a sua mão aos céus. Querido Deus e Pai, hoje eu preguei uma mensagem para levar o teu povo, os sacerdotes, os ministros e todos que creem em Ti são ministros, a restaurarem o seu ministério, a restaurarem a sua vida contigo. E eu quero lhe pedir que o Senhor confirme isso com aqueles que se dispõem e trabalhe na vida deles. Agora eu despeço o teu povo em paz, pedindo que o Senhor nos abençoe e lhes dê uma semana cheia da tua presença, do teu Espírito e da tua graça. Que o Senhor seja louvado em tudo e em todas as coisas, e a tua paz domine todo o entendimento, toda a compreensão, todo o coração e toda a mente daqueles que vivem para o Senhor, para a glória do seu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor guarde a tua casa, a tua vida e a tua família. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos de hoje para todos sempre. Balance a sua mão comigo e diga: a paz do Senhor.